Evening, então voltando aqui, estamos aqui hoje para continuar a live de semana passada, melhorando a sua pronúncia do inglês para viajar, de palavras, né, que usamos em viagens internacionais. Agora sim minha internet vai estar boa, eu tive que desconectar e conectar novamente, quem estava conectado aí eu vou esperar para voltar, porque aqui eu estou num cenário diferente, né, num lugar diferente. Hello, good evening. Eu estava conectada no Wi-Fi lá da sala da minha mãe. Aí não pega direito aqui no quarto, gente. E aqui tem um Wi-Fi específico para cá. Hello, Antônio. Hello, Ingrid. Good evening to everybody. How's going? Gente, então é isso. Vamos falar sobre pronúncia de algumas palavras em inglês. E nós vamos dar continuidade, na verdade, da última live que ficou gravado aqui, né, no meu feed. Confere aí pra mim, gente, se o áudio tá chegando direitinho. A conexão agora tá bem melhor que eu tô vendo. Eu vou até puxar aqui pra ver se o áudio tá chegando direitinho. Tá. Ficou gravado aqui, né? Perfeito, tá ótimo. Very good. Hi. Hey, what's up, people? A Cleonice já voltou, que ela também estava conectada. Agora sim, ó, tá vendo? Tá bem melhor. Não tá aquele granulado. E como são palavras, gente, vocês têm que enxergar direitinho, né? Então, eu tinha que estar no Wi-Fi, né? Como se diz, aqui próximo. Gente, esse cenário diferente aqui é porque eu tô na casa da minha mãe. Essa semana eu vou passar aqui na minha cidade, né? Se chama Itaúna, é uma cidade de Minas Gerais. E eu moro em Araxá. Uma cidade, como se diz, diferente da que eu estou, né? Mas é isso. Então tá tudo ok, perfeito. Então let's begin. Vamos começar, vamos iniciar. Então, ó, isso é uma continuidade do que eu já comecei na semana passada, na quarta-feira. Eu ia dar continuidade na quinta, mas, gente, eu passei muito mal. Sinusite, eu ainda tô um pouco fanhosa, mas graças a Deus eu tô bem. E eu tô grávida, então não posso tratar. Eu tive que simplesmente esperar passar. Fui, claro, usando coisas paliativas, né? Limpando, fazendo lavagem nasal e usando chazinho e, enfim, todos aqueles produtos naturais que eu posso, né? Então demorou muito. Nossa, e eu passei muito mal, gente, muito mal. Na sexta-feira, então, tava mal, muito mal. Mas agora eu já estou ótima, graças a Deus. Então, assim... exato, casa da Mames. Isso aqui tudo é arte da minha mãe, sabe? Super prendada ela. Bom, então vamos dar continuidade. Na semana passada, conforme eu disse, tem aí no meu feed, para quem não viu ainda, a live anterior a esta, tá? Uns 4 vídeos para trás aí, vai. Eu falei sobre 30 palavras, melhorando, aperfeiçoando a pronúncia de 30 palavras da língua inglesa para vocês que, né, viagem aí, que tem, como se diz, viagem constante, que tem viagem marcada, relacionadas à viagem, específico de viagem, tá? E agora, dando continuidade, eu separei assim, ó, algumas são dicas, tá? Do que acontece com a língua, outras são fake, eu chamei de fake, que a gente fala tipo falso amigo. É uma palavra que você acha que é alguma coisa, mas não é, tá? Tudo relacionado à viagem. E outras, gente, sobre inglês americano e inglês britânico. Então essa live vai estar dividida nessas 3 etapas, tá? Inclusive eu vou explicar a diferença de inglês americano e inglês britânico, tá? E ao final eu comentei aí em alguns grupos que eu tenho uma surpresinha para quem ainda não é meu aluno, tá? Eu vou já, quer dizer, lá no final, comentar o que é. Então vamos começar. Vou começar pelo que eu mais adoro, que eu mais gosto. Gente, o T se tornando R. Como assim? Bom, o T ou D, tá? Deixa eu até incluir aqui um Dzinho. D e T se tornam R. D e T se tornam R. Como assim? Ó, aqui, ó, esse D, esse D, esse T e esse D. Eles vão virar um som do nosso R de R, tá? Tipo carro, raro, arara, tá? O R,
não o R, né, forçando a garganta. Por quê? Bom, algumas palavras, quando estiver, algumas letras, né? Deixa eu explicar aqui apontando com uma caneta. Essas letras T ou D, se elas estiverem entre vogais, olha aqui, ó, aqui e aqui. Tá vendo? Vogal. Aqui é considerado vogal em algumas situações, só para que vocês saibam. Aqui e aqui. Nossa, daí, mas aqui não é vogal. Aqui é R. Sim, só que esse R aqui tem o mesmo som de que vai fazer aqui, que vai virar boarding, tá vendo? Boarding pass, tá? Porque o R aqui vai juntar com esse mesmo som, então você considera essa vogal. Então, por exemplo, mais alguns exemplos aqui, o típico exemplo que é a palavra water, que é água, né? W-A-T-E-R. Esse T no meio, quando tiver sempre um T ou um D, próximo, entre vogais, não próximo, entre vogais. O inglês americano vai se tornar nesse som de R, tá? Então, boarding, credit, security, soda, tá? Tem várias outras. Inclusive, deixa eu pegar as outras aqui que eu anotei. Ó, potato, water, shopping. Ah, não, shopping center é da outra. Shopping center é daqui de baixo, ó, de cá, do N que se some, perdão. Mas é isso, tá? Então, várias palavras no inglês americano vai ter isso. Agora, pronúncia de inglês britânico, já nós vamos entrar na diferença. Não vai ter isso. O T realmente vai ser soado como T e o D realmente como T. Então, boarding, credit, tá? Security e o soda, tá? E assim por diante. Water vai ser water, vai ter até uma pronúncia um pouco diferente, depois a gente fala sobre isso. Então, o importante que eu queria passar para vocês é isso. É o T e o D quando estiver entre vogais ou sons de vogais. Para o inglês americano, vai virar esse R. Então, vocês vão ver muito isso mesmo, tá? Muito. Então, são muitas palavras que isso acontece. Ótimo, vamos para a próxima tip, que é a que eu tinha falado aqui do shopping center, não shopping center. O que acontece? De novo, o D e o T, próximo de um som da letra N ou M. Faltou o M aqui. N ou M. Ou M. Ele some, ele desaparece. Então, olha, algumas palavras aqui que eu coloquei para vocês. Inclusive, eu acabei de lembrar mais uma que é bem típica, que é international. Vai virar international. Esse T vai sumir, tá? De novo, inglês americano, tá bom? Acontece muito isso, muito. Então, aqui, ó, olha esse D aqui, ó. Vai virar a tenant, tá? Counter, vai virar counter. Customs, né? Aqui o customs vai virar customs. Você vai engolir esse T, customs. Tem alguns que é bem difícil, tipo esse aqui, ó, customs. Eu acho bem difícil, assim como mountain, que é montanha, tá? A ideia não é difícil. Posso falar o T normal? Pode, não tem problema nenhum. Eu gosto sempre de deixar claro o seguinte para os alunos. Fala do jeito que você lembrar. Claro, tenta soar da maneira correta, né? Mas porque é correto falar attendant, counter, sem problemas. Customs, sem problema, gente. Mas vocês têm que saber, ter um conhecimento sobre isso, porque vocês vão ouvir dessa maneira. E aí vai chegar lá fora, vai talvez ter um baque e falar, o que é isso? Palavra que é essa? Por exemplo, Atlanta, né? Que é aquela cidade. Muito americano fala Atlanta, tá? Orlando, né? Muito americano pega e fala Orlando. E não Orlando. Orlando. No. Tira o dedo ali. Isso acontece muito. Então, às vezes, na hora que você tá ouvindo, você vai achar estranho. Vai falar, poxa, o que é isso? Então, sempre é bom você conhecer, saber. Não tem problema se você não conseguir falar. Eu mesma, essas palavras tipo mountain, button, de botão,
eu custei a aperfeiçoar isso, custei, eu fiquei treinando, né, mas claro, né, o professor, então tem que saber para poder passar para frente, tá? Então vocês vão ouvir muito isso, e na palavra international, igual eu falei, international, vai virar international, tá? E de novo, inglês americano, tá? O britânico, ele sempre pronuncia muito bem ali o T e o D em qualquer uma dessas palavras, tá? Mais uma dica, mais uma tip here. Gente, o G e o H. O G e o H, nessas palavras, assim como em palavras básicas, que eu sempre falo, night, de noite, 8, do número 8. Eu pronunciei o G e o H em night, 8. Não pronunciei. Assim como essa, ó, também muito conhecida de brasileiro. Por que eu sempre uso night e 8 de exemplo? Porque são palavras que quase todo brasileiro conhece. Assim como light, né? De produto light, que a gente fala, né? Eu não pronunciei o G e o H. Então, o que acontece? O G e o H, no meio de palavras, em algum final de algumas palavras, ele não é pronunciado. Não tem nada de G. Não tem que querer inventar um weight. Aqui é pesar, peso. Por exemplo, lá na hora que você estiver fazendo check-in do aeroporto, você talvez vai ter que to wait, tá? Wait. Quase que o weight de esperar a sua baggage. Aí, o que mais que eu coloquei aqui? Flight. Olha o flight de voo. Site. Site é lugar, é sítio ao pé da letra. Mas pode ser tipo lugar, um lugar turístico que você vai, um sítio turístico, né? Inclusive, puxa o gancho para sightseeing, tá? Essa palavra aqui, sai, acrescentado de seen. Vou escrever ela aqui, emendar aqui nessa palavra. O que é sightseeing? Sightseeing é turistar. Você sair turistando, conhecendo lugares turísticos. Ficou um pouquinho ruim, mas olha lá, ó, sightseeing, tá? Você fala to visit, né? To visit famous places, visitar lugares famosos. Ou você pode resumir em sightseeing. I'm going sightseeing today. Ou seja, eu vou turistar, sair turistando, tá? Uma palavra bem específica ali para aquilo ali. E o G e o H não é pronunciado, gente. Então, assim, tem várias palavras. A típica palavra, a palavra que eu mais... os meus alunos mais têm dificuldade de pronunciar é filha, que é dau... Eu vou falar do jeito errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Dog, porque tem um G, G-H, ter. Aí os meus alunos ficam querendo falar doctor. Não, gente, nem é dau, é dó. O som com A com U vira O. Então, áudio, audio. Audiência, audience. Austrália, Australia. Então, filha vira dó. E não tem o G e o H, não. Então, vai daughter pro britânico. Na verdade, é daughter. Britânico. E o americano, olha que beleza dessa palavra. Vou até escrever essa palavra só pra mostrar pra vocês, gente. Porque vale a pena. Gente, eu vou escrever no meu rascunho, porque essa palavra junta tudo que eu tô ensinando aqui pra vocês. Tudo não. 2 coisas que eu tô ensinando aqui pra vocês. Ó, o G e o H. E aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar o T entre 2 vogais. Por quê? Se o G e o H some, vamos lá, ó. Aqui o A com U tem o som de O, dó. Se o G e o H some, o T vai ficar próximo do som do U e do E. O que vai virar o T pro americano? R. Então, pro americano, daughter. E pro britânico, como ele pronuncia o T, só que ele até pega esse R e faz um som diferente, vira daughter, daughter. Tá? Então, olha que bacana, tá? Então, por isso que eu falei que o T e o D, às vezes, vai estar entre uma vogal e uma consoante, mas a consoante é muda, então é som de vogal. Então, acontece muito, muito mesmo isso do T virar um R, tá?
Gente, se for tendo dúvida, vai perguntando, tá? Welcome everyone. Tô vendo que várias pessoas... Opa, perdão. Várias pessoas entraram por aqui, tá? Vão perguntando aí. Se tiver algo ruim também, comenta aí. Pelo computador eu já vi que fica bem granulado aqui a minha internet. Se tiver ruim aí pra vocês também comentam comigo. Gente, mais uma tip. Então eu falei do T e do D que vira R, tipo water. O T e o D perto do N e do M que some, tipo international. O G e o H que não é pronunciado no meio das palavras. Agora, essa é uma tip master. Gente, isso aqui é muito brasileiro que erra. Muito aluno meu erra. Aqui, ó, principalmente aqui, ó. Fala juice e fruit. Que é pronunciar o I nessas palavras. O I não é pronunciável aqui. Quando tem o U com o I junto, não pronuncia. Simplesmente drop it. Tira isso da pronúncia. Então, vai virar suitcase. Na verdade, inclusive, é até mala, tá? Então, vai virar, não é sweetcase, tá? É suitcase. Vai direto pro T. Suitcase. O suco vai virar juice. Biscuits, que é biscoitos no inglês britânico. E fruit, tá? E lembra que é até uma dica aqui, uma Nutella. Eu vou soltar um videozinho aí do T que some no final das palavras, tá? Então, às vezes vai virar até só um fruit, tá? Porque o T some, assim, às vezes no meio da frase. I want to buy some fruit, tá? Por exemplo, eu quero comprar uma fruta. I want to buy a fruit, tá? Agora, né, a palavra solta mesmo, você pode falar o T ali, fruit, tá? Mas não pronuncia o I, ok? Em junções de U com I. Essas foram as dicas enfim, que eu tinha para dar aqui, né? Esses ensinamentos que eu tinha para dar sobre junções, assim, regrinhas gerais, tá? Agora eu vou falar sobre os fake friends, tá? Os falsos amigos. Ó. Inclusive, eu acabei de falar friends. Eu engoli o D, vocês viram? Fake friends. Bom, algumas palavras que são bem difíceis, assim. Às vezes a gente erra, assim, sem querer mesmo. Estão aqui. De novo, relacionado ao inglês, né, gente? Para viagem. Inglês para viajar, né? Inglês de viagem. Notebook. A gente acha que é o quê? Um notebook, um computador. Não. Um notebook. Sabe o que um notebook é? Um caderno, tá? Ideia, então, como que é o notebook? Notebook é laptop, tá? E a gente, inclusive, fala aqui, né? No português a gente fala laptop. Ó, o brasileiro fazendo o I, né? Enfiando o I onde não tem. Que eu comentei com vocês isso na live passada. Quem tava junto comigo viu, né? Que eu falo que, ó, laptop. É P mudo. Aí o brasileiro fala laptop. Super normal, gente. É isso mesmo. O brasileiro faz isso. Então, gente, por favor, não vão chamar o notebook de notebook, tá? Vocês têm que chamar ele de laptop, ok? E o bathroom? Essa aqui eu já coloquei até vídeo aí no meu feed aqui no Instagram. Bathroom é o que tem na sua casa, onde tem um chuveiro ou uma banheira, onde você have a shower or a bath, você toma o seu banho, tá? Então, como eu devo falar? Porque, por exemplo, quando a gente viaja, nós usamos banheiros públicos, que não tem chuveiro, né? Então, como que a gente fala? A gente fala para o americano, restroom, tá? Restroom. Para o britânico, inclusive tá aqui no meio das minhas palavrinhas, temos duas opções, toilet e the loo. Vocês vão ver escrito já já, esse the loo, tá? O britânico não chama, não tem costume de chamar de restroom. É mais como um toilet. Você vai
por exemplo, pra Inglaterra, você não vai ver escrito restroom, você vai ver escrito toilet, tá? Mas não bathroom. Não fala where is the bathroom? Não fala, tá? Eles vão te entender, vão te responder. Mas, poxa, tá errado, tá? E o por último aqui, eu coloquei o bus. A ideia, sério? Bus, ônibus, né? Gente, bus é o ônibus que roda ali dentro da cidade, te levando de um bairro para o outro. O intermunicipal. Quando e acontece muito, por exemplo, quando eu fui para Nova York, eu peguei ônibus de Boston para Nova York. É um ônibus que sai da cidade, ele não roda dentro da cidade. Ele vai de uma cidade a outra, de um município ao outro. Ele não chama bus, ele se chama coach, tá? Coach. Então, bus é apenas aquele que roda dentro da cidade. Ou ônibus de uma maneira geral. Tipo, você vê um ônibus de escola, né? Yellow bus, um school bus, pode também. De uma maneira geral, você chamar aquele veículo de transporte de bus, ok. Mas especificamente, se você estiver se tratando de um ônibus que sai da cidade e vai para outra, você chama de coach, ok? Então, essas foram as 3 fake friends que eu achei aqui no Inglês para Viajar, para trazer para vocês. Agora vamos entrar no meu tópico de inglês americano, inglês britânico. O que é daí inglês americano, inglês britânico? Gente, vamos lá. Inglês é inglês. Eu já falei isso várias vezes. Inclusive, se você já ouviu isso, desculpa, mas eu tenho que repetir. É sempre bom repetir. Inglês é inglês, é uma língua só. Muita gente fica assim, é igual o português do Brasil com o português do Portugal. Não. O português do Brasil realmente é uma língua totalmente separada do inglês de Portugal. Como que isso é tido assim, né? Quem que fala isso? A gramática. A gramática da língua portuguesa, não só a gramática, mas basicamente o core, assim, o principal é a gramática. A gramática da língua portuguesa brasileira é totalmente diferente da portuguesa, né, de Portugal mesmo. Agora, o inglês não. O inglês, ele é único. A gramática é idêntica. Idêntica, não muda nada, ok? Nada. Agora, o que muda são palavras e muitas palavras, muitas. No Inglês para Viajar eu fiz essa lista desse tamanho, dá uma olhada. Passei aqui para os post-its, tá, gente? Mas isso tudo aqui só de inglês para viajar. E também pronúncia. Pronúncia muda muito. Eu sempre falo, gente, o Brasil, que é um país gigante, tem em cada região, tem diferenças de palavras. Um lugar fala mandioca, o outro macaxeira, o outro aipim. A mexerica, lá no sul, chama de pergomo. Ai, gente, eu esqueci como é que fala. Mas fala de um jeito diferente. Mas, enfim. Várias palavras, várias gírias que tem num estado que não tem no outro. Que, inclusive, às vezes a gente fica assim, fica meio perdido quando vai, né, para uma região muito diferente da nossa. O que dirá dois países diferentes um do outro, que usam a mesma língua, separados por um oceano. Realmente é um oceano de diferença no sotaque e em palavras. Mas nossa, daí como é que faz então? Porque é difícil? Nossa, como é que faz? Bom, calma, relaxa. Um entende o outro perfeitamente. Você pode focar em aprender um, por exemplo, americano, ou, por exemplo, britânico. Ou pode falar também misturado, não tem problema nenhum. Você está em viagem, turismo. A grande maioria das pessoas entendem e sabem essas palavras, assim, essa diferença. A pessoa que sabe falar um inglês, né, ela sabe as diferenças de palavras. E se não souber, gente, ali na hora, como se diz, dá para, enfim, tentar puxar ali alguma outra coisa para dar uma explicada na palavra, porque às vezes você tá num país que não... Por exemplo, você vai pra Inglaterra e chega lá falando inglês americano. Gente, eles vão te entender perfeitamente. Todos os britânicos. Não tem dessa. Eles entendem pronto. E o contrário também. Agora, você tá indo lá pra, sei lá, Hungria. Aí você vai tentar falar o inglês e a pessoa, tipo,
não conhece aquela palavra. Aí, ok, você pode realmente achar essa barreira ali, tá? Então, de novo, palavras e pronúncia, apenas isso. Inglês é inglês. Mas, para facilitar a nossa vida de nós professores, a gente acaba falando, inglês britânico, inglês americano. É para facilitar mesmo, tá? Bom, e aí, então, agora eu vou apresentar para vocês várias palavras que no inglês americano e britânico são diferentes. Vamos começar aqui nessas. Vamos lá. Line, que é a fila. As primeiras palavras que eu vou apresentar para vocês é o americano. E a segunda é o britânico. Fila, lá na Inglaterra, não é line, é queue. Estranho o jeito que escreve, né? Q-U-E-U-E. Parece com kill de matar, né? K-I-L-L, kill, to kill. Só que o kill vai ser mais kill. Esse é kill mesmo, tá? Kill. Line, kill. O que mais? A segunda, essa aqui vocês têm que saber bastante, ó. Vacation, férias, para o inglês americano. E holiday, para o inglês britânico, tá? E para o inglês americano, holiday é feriado. Aí feriado no britânico, holiday também. Eles não têm a diferença de férias e feriado. Às vezes, em alguns contextos, eu vejo no plural, holidays, para se referir às férias, e holiday para feriado, mas não é regra, tá? Eles podem falar de holidays se referindo aos feriados, por exemplo, do calendário do ano, tá? Então, assim, isso pode acontecer assim, tá? Agora, holiday, sem o S para se referir às férias, não. Realmente, para as férias é holidays, vai ter o S, ok? O que mais? Isso é importantíssimo também, ó. Airplane, mais conhecido como plane. Agora, lá na Inglaterra, aero, tá vendo? E não air, aeroplane. Nossa, gente, meu telefone tá chamando. Não sei nem como é que eu vou fazer pra negar essa ligação. Pera lá. Gente, what a tragedy. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Que tragédia. Voltei. Meu telefone tocou, gente. Agora eu voltei. Haha, deu certo. Gente, a câmera tá virada. A tela tá pra lá. Não consegui nem, como se diz, fazer nada. Eu só apertei o volume pra baixo aqui, mas parece que deu uma travadinha na live. Mas já voltamos. Eu tô vendo que vocês ainda estão aqui comigo. Very good. I'm so sorry. Bom, moving on. Eu nem sei se vocês ouvem. Me conta aí. Ouve quando o telefone toca assim durante a live? Uma boa pergunta. Bom, moving on. Então, a gente tem o airplane, que é o inglês americano, e o aeroplane, tá? Aeroplane. Olha aqui, aero e não air. Engraçado, né? Aí, a gente tem aqui o gas, tá? E petrol. Americano-britânico, lembre-se disso. Gas, petrol, que é gasolina. Gasolina, tá? Como se diz, a palavra completa, né? O gas vem de gasoline, tá? Ótimo. O que mais que eu tenho aqui pra vocês? Eu vou seguir essa linha aqui que a gente tá falando de transportes e eu vou vir pra cá, ó, para o subway, tá? Subway e underground. Gente, aqui o subway é o metrô, tá? Inclusive é o nome daquele restaurante, né? Bem conhecido aí, inclusive aqui no Brasil. E a gente tem o underground, tá? Underground. Agora,
a gente tem mais transportes aqui. Tô vendo que tá faltando cortar um T aqui. Que é o streetcar. Streetcar e trolley. Gente, isso aqui é um streetcar e trolley. Sabe aqueles bondinhos que andam no meio da cidade, naqueles trilhos, conectado na eletricidade? São eles, tá? Bem comum lá fora. Em São Francisco, San Francisco, é assim, muito famoso. Inclusive, se for a San Francisco, go for a ride, tá? Dá uma volta nesses bondinhos, porque eles são bem tradicionais, tá? E aí você vai chamar de streetcar, tá? E lá fora, lá na Inglaterra, né? Você pode chamar de trolley. Gente, essa aqui também é outra, ó. Elevator, que é o elevador. Aí eu fazendo R com o ter, né? Elevator. Já o inglês britânico, lift, tá? Lembra do I não ser lift, tá? Que eu comentei com vocês na live passada, é lift. É um I mais fechadinho, certo? Então, temos aqui o elevator e o lift. Agora, eu vou passar para essa parte aqui, ó, de lojas, tá? Tá lá no módulo de shopping. Gente, nós temos vendedor, né? Os vendedores, a gente fala salesperson para o inglês americano. Ou esse person, você pode mudar para salesman, se for um homem, e saleswoman, se for uma mulher. Algumas profissões, eles fazem essa jogada de man, woman, tá? Outras não, por exemplo, teacher, doctor, tá? Não tem essa jogada de que é man or woman, é geral para todos, tá? Mas aí temos salesperson e para o britânico, shop assistant. Shop assistant, ok? O que mais? Temos aí a palavra store, que é loja. Ou então, shop para o inglês britânico. E aqui temos o mall para o americano e o shopping center para o inglês britânico, tá? E a pronúncia para o americano vira shopping center, né? E, gente, dá uma olhadinha em como que eu escrevi esse center aqui, porque isso aqui é interessante também, que o inglês britânico faz, diferente do americano. Deixa eu escrever num outro post-it, vai ser mais fácil para vocês. Vou escrever as duas palavras no inglês americano e no inglês britânico. Center e center. Pronúncia é a mesma, tá? Eles escrevem diferente, mas a pronúncia é a mesma. Center ou center, igual eu falei. Por quê? Olha aqui. Pro americano é assim, ó, do jeito que fala. Ter. Pro britânico, ele inverte o R com E. Mas por que isso? Curiosidade. 80% do idioma inglês veio do francês. Muitas palavras, pensa, vieram do francês. Então, aqui o britânico permaneceu ela do jeito que ela é. Porque no francês é centre, né? Então, eles permaneceram do jeito que é. O americano, como a pronúncia mudou, né? No inglês é center, o americano mudou também a escrita, tá? Mas, então, se você vê isso aqui, não fala centre, tá? Centre, é center, ok? Acontece também com o teatro, theater, né? Que tem esse finalzinho ER aqui, tá? Não é todas as palavras que terminam com esse ER, por exemplo, water, não é invertido não, tá? São somente algumas, ok? Duas que eu lembrei aqui, top of my mind, que tá no topo da minha mente, é center e theater, que é o teatro. Bom, então continuando aqui, agora eu vou para a parte de isso, vou continuar na parte de shopping, tá? Vou passar aqui com vocês no sneakers e trainers, tá? Que são os tênis shoes, tá? Tênis.
Sneakers e trainers, ok? Temos também carrinho de compra, qualquer tipo de carrinho, de supermercado, carrinho de bebê. O americano, cart, e o britânico, trolley. Lembra que o E e Y, eu comentei na live passada, não é A, né? Não é trolley, é trolley, é som de I, tá? Então, o cart e o trolley. Pants, calças, tá? Americano, pants e trousers pro britânico. Agora vamos entrar na parte de food, comidas. Temos para o americano fries e para o britânico chips. Não é chip, tá, gente? Lembra do chip, tá? É chips, ok? Fries and chips, que é o britânico. A propósito, gente, falando desse chip and chip, né? Cheap é barato, é o E com A. Lembra que o I, som do I, assim, é o E com A. Eu comentei isso na live passada. Olha aqui. Barato, né? Eu vou fazer assim porque tem outra palavra escrita no fundo. Tá lá, ó. Cheap, essa primeira palavra é com som de I. Cheap, e a de baixo, chip, tá? Ou chips, vou colocar no plural, né? Ok? Então, fries and chips. Por último, minhas últimas palavrinhas. Nós vamos passar... o que eu comentei do restroom com vocês, ó. Para o americano, restroom. E para o britânico, toilet e the loo. Tá? Esse the loo é um jeito bem britânico de dizer, assim. Bem, tipo... Eles gostam bem de falar isso, the loo. E o the, gente, é separado de loo mesmo. Esse the é o artigo mesmo, o. E na maioria das vezes, assim, só se tiver a palavra solta mesmo, escrito assim, numa placa, né, num sign, né, vai estar escrito loo. Mas na frase, na grande maioria das vezes, você tem que usar esse artigo junto, the loo. Tá? Não tem muito uma explicação. Se tiver, eu desconheço. E por último, temos os biscoitos, gente. Olha que legal. A gente conhece muito cookies, né? A gente fala até, inclusive, assim, aqui no Brasil, a gente já fala cookies, tá? Cookies, tá boa a pronúncia, assim. Não é cool, mas é cool. Cookies, tá? Mais assim. Agora, para o britânico, é biscuits, tá? Não chama de cookies, biscuits. Tá? E lembra que não é biscuits. Já falei isso no início da live. Quem não tava aí, volta aí pra ver. Biscuits. Ok? And that's it, my people. É isso, gente, que eu tinha pra passar pra vocês. Diferenças aí. Agora sim, estou com todas as minhas palavras passadas aqui pra vocês. E vou comentar sobre a minha surprise. Eu vi que muita gente entrou aqui. Welcome, good evening. Gente, o que eu deixei de surprise? É o seguinte. Para quem ainda não é aluno, né, do Inglês para Viajar, eu recebi algumas mensagens no particular de algumas pessoas comentando que pelo fato de eu ter aberto as matrículas no final do mês, ficou um pouco complicado ali de fazer a matrícula. E me pedindo para que abrisse de novo essas matrículas no início do mês. Falei, nossa, por favor, eu quero muito entrar para a turma e tal, só que eu queria, né, pagar no boleto e enfim. Pedindo para fazer isso. E foi bastante mensagem que eu recebi assim. Então eu resolvi abrir essa exceção. E abrir, mas olha só, presta atenção, não vou abrir de novo as matrículas não, e ficar, sei lá, uma semana igual foi antes. Vão ser só 24 horas. Eu vou deixar aberto na quarta-feira, eu vou abrir tipo 9 da manhã, 8 da manhã, vou ver ainda o horário, e vai até a quinta daquele mesmo horário, só 24 horas. Só mesmo para essas pessoas, inclusive eu vou mandar no particular, mas se tem alguém aí por aí que, enfim, não me mandou mensagem, mas também que gostaria de fazer parte dessa turma,
vai ter essa oportunidade. Inclusive, quinta-feira é a nossa primeira aula com a turma. Na quinta-feira, às 20 horas. Então, quem se matricular lá na quarta, quando eu abrir essa abertura de vagas aí de novo, vai poder já participar do primeiro encontro ao vivo com a turma, ok? Então é isso, gente. E amanhã eu passo mais detalhes, eu ainda vou ter mais o dia de amanhã para poder organizar tudo isso. Passo nos grupos de WhatsApp, vou colocar aqui nas redes sociais também. Mas era isso que eu tinha aqui guardado para vocês que ainda não se tornaram alunos e talvez estejam ainda querendo entrar para a turma, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quem, como se diz, teve alguma dúvida, deixa eu ver os comentários aqui. Não, ninguém perguntou. Bergamota, alguém me ajudou aqui com a tangerina, a mexerica. Aê, ó, bergamota, adorei. A Márcia Line, ela é aluna, Márcia, que gracinha. Joia, perfeito. Não, valeu. Eu sempre esqueço bergamota. Eu sempre esqueço que é diferente, mas não lembro. Gente, então é isso. Então, ó, um abraço, see you. Quarta-feira eu faço uma outra live. Ainda não sei o tema, ainda vou pensar. Mas nós vamos fazer agora 2 lives semanais, tá bom? Vou sempre trazer alguma coisinha aqui a mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do conteúdo. Qualquer sugestão, inclusive de tema pra live, crítica, por favor, pode me passar que eu vou amar. Ó, deixa os comentários aí, compartilha com quem você sabe que vai curtir esse conteúdo. E ó, see you! Deixa eu virar aqui, vocês vão ver a baguncinha aqui, ó.